Comissão de Defesa dos Direitos Humanos, 21 de maio de 2024. A TVA lhes apresenta reunião da Comissão de Defesa dos Direitos Humanos. Na pauta de hoje, um importante debate sobre o direito à segurança alimentar e nutricional e a importância da extensão rural. Acompanhem. Bom dia a todos e todas. Declaro abertos os trabalhos desta Comissão de Defesa dos Direitos Humanos. Quero saudar a deputada Irine Lopes aqui presente, o público também conosco aqui, os servidores desta Casa de Leis e a quem assiste também essa reunião ordinária pela TV Assembleia e pelas plataformas digitais do YouTube e do Facebook. Dispensada a leitura da ata da reunião anterior, conforme já deliberado por este colegiado, na forma do artigo 97, parágrafos 4º e 5º do Regimento Interno. Solicito ao servidor Bernardo Teteco que proceda à leitura do expediente. Convite da Rede Nacional de Advogadas e Advogados Populares do Espírito Santo para participar da roda de conversa Território Quilombola do Sapé do Norte, Resistência e Luta por Direitos, que acontecerá no dia 22 de maio, às 19 horas, no Museu Capixaba do Negro, no centro de Vitória. Ciente a Secretaria da Comissão para Providências. Ofício 317 do Secretário de Estado de Segurança Pública e Defesa Social, encaminhando informações oriundas da Polícia Civil e Polícia Militar do Espírito Santo em relação ao pedido de informação deste colegiado sobre ocorrência no armazém Inquinor, em São Mateus, área ocupada pelo Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra. Ciente a Secretaria da Comissão para Providências. Ofício 198/2023 do Conselho Regional de Psicologia da 16ª Região, convidando esse colegiado para participar do seminário Orfandade e Direitos, a realizar-se no dia 6 de junho, de 8h30 às 17h30. Ciente a Secretaria para Providências. Sim. Proposições recebidas. Projeto de Lei 326/2023. Autora deputada Camila Valadão. Ementa. Institui o caráter permanente de laudos e relatórios médicos que atestem qualquer deficiência, doença ou transtorno permanente. Indico como relatora a deputada Irine Lopes. Projeto de Lei 134/2023, autor deputado Deninho Silva. Ementa, institui no âmbito do Estado do Espírito Santo diretrizes para a política agente jovem ambiental e dá outras providências. Avoco a matéria para relatar. Projeto 231/2023, deputado Alcântaro Filho. Ementa, cria a cartilha de orientação às crianças e adolescentes para a prevenção contra crimes que atinjam a dignidade sexual na internet, com ampla distribuição nas redes de ensino público e privado do Espírito Santo. Indico a deputada Irine Lopes para relatar. Proposições distribuídas. Projeto de Lei 590/23, autor deputado Coronel Wellington, dispõe sobre a doação de produtos apreendidos nos termos que especifica e dá outras providências. Relator deputado João Coser. Projeto de Lei 736/2023, autor deputado Alexandre Chambinho, ementa, dispõe sobre o fornecimento de fone anti-ruído para pessoas com transtorno do neurodivergentes. Relatora deputada Irine Lopes. Processo 131/2023, autor deputado Deninho Silva, ementa, cria o programa de educação física adaptada para os alunos com deficiência nas redes de ensino público e privado do Estado do Espírito Santo. Relatora deputada Camila Valadão. Projeto de Lei 113/2023, autor deputado Deninho Silva, ementa, institui o programa de apoio às vítimas do abuso sexual ou de descriminalização no esporte no âmbito do Estado do Espírito Santo. Relatora Camila Valadão. Proposições sobrestadas não houve no período. Proposições baixadas de pauta não houve no período. Devolvo a palavra para a condução dos trabalhos da fase da ordem do dia para a excelentíssima senhora deputada, presidenta deste colegiado, deputada Camila Valadão. Obrigada, Bernardo, pela leitura aí da nossa
do nosso expediente, como nós não temos quórum para poder votar os projetos que estão na ordem do dia, nós já vamos passar para o item 3 da pauta, que é a fase das comunicações, que é o debate sobre o direito à segurança alimentar e nutricional e a importância da extensão rural, com a participação da ASSIM, que é a Associação dos Servidores Públicos nossos aqui do INCAPé, e eu já chamo o Luiz Cardo Leonardi mesmo, Bricali, para vir para cá, para a mesa conosco, por favor, para poder participar dessa importante discussão. É no nome, né, Leonardi Bricali, exatamente. Família que, aliás, eu conheço desde criança. Nós somos amigos de infância, Irine. É verdade. O Bricali, na verdade, é um pouquinho mais velho do que eu, posso falar isso? Assim? Então, talvez o irmão dele seja um pouco mais meu contemporâneo. Chamo também, para poder compor aqui conosco a mesa, a representante do Ministério Público do Estado do Espírito Santo, doutora Vanessa Morello Amaral. Doutora Vanessa está um pouquinho afônica, na verdade parece estar inclusive bastante, mas ela disse que vai fazer um esforço para poder tentar falar um pouco. E quero deixar a doutora Vanessa bastante à vontade, viu, doutora? Enfim, para não prejudicar mais também o seu quadro, então fique bem à vontade. E chamo também o INCAPER, que é o nosso Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural, com muito orgulho. Aqui na mesa, quem que vai representar o INCAPER? É o Kleber. Kleber Bueno Guerra, por favor, já venha para cá conosco. Bem-vindo, agradeço muito pela presença, dizer da nossa honra de receber todos vocês aqui. O MEPES, que é o Movimento de Educação Promocional do Espírito Santo. Bem-vindo, bem-vindo. Tem alguém do MEPES? Não, os movimentos não. A gente também convidou o MPA, MST, mas estou precisando chamar alguém aqui que faltou, não pode faltar na nossa mesa, que é o Sami Seródio? Sami Seródio Amin, que é aí da SEAG, da nossa Secretaria de Estado da Agricultura. Por favor, Sami. Nossa mesa está bastante internacional, como disse a deputada Irine, e, obviamente, daqui a pouco a gente vai também franquear a palavra para todas as pessoas que estão conosco aqui neste auditório, dizer que esse tema foi uma provocação que nós recebemos aqui a partir da ASSIM, entendendo que esse tema cabe na nossa comissão e, aliás, na deputada Irine, é um dos grandes desafios que nós temos, principalmente nesse contexto pós-pandemia. O direito à segurança alimentar e nutricional é um dos assuntos que sempre entra na pauta desta comissão e também das nossas atuações enquanto parlamentares. A gente tem um compromisso, eu diria, inclusive, que intransigente com essa pauta. Então, eu começo aqui passando pelo Bricali, que já está, inclusive, ali com uma apresentação. E aí, Bricali, se você quiser, pode descer, desde que fique aqui na parte da frente, não é isso? Para poder garantir também a filmagem. Tem um microfone solto aqui, que pode ser utilizado também. Ou se quiser usar daqui também, a gente vai passando e aí você fica à vontade. Não sei se você consegue enxergar daí, mas... Alô? Vamos tentar começar daqui. Bom dia a todos e a todas. Quero cumprimentar todos os presentes, os colegas do INCAPER, os colegas da associação, todos que vieram aqui participar dessa audiência pública, em especial a diretoria da ASSIM que está presente, o Adolfo e a Cristiana. Nós estamos aqui hoje representando a Associação dos Servidores do INCAPER. Cumprimentar aqui a mesa, o meu colega também de INCAPER e de Secretaria de Agricultura, o Samir, a doutora Vanessa Morello, o Kleber Guerra, caríssimo Kleber Guerra, representando a diretoria do INCAPER, e a Irine, as duas deputadas queridas, amigas, né? A Irine e a Camila, que tanto nos apoia, nos ajuda nas causas sociais e da agricultura também, de maneira especial. Então, já faço o registro desse agradecimento. E, mais uma vez, uma oportunidade. É a segunda vez que nós estamos aqui na Comissão Direitos Humanos, e agradecer, então, a Camila e parabenizar pelo excelente trabalho das duas, não só pela amizade, mas pelo trabalho que fazem mesmo. Inclusive,
trazendo aqui para a nossa presidenta, ela é um misto de, falo com ela, Marielle Franco com Bela Gil, né? Ela coloca o conteúdo, mas coloca o sorrisão no rosto também. Então, isso ajuda muito. Então, nós estamos aqui hoje para falar especialmente da importância dos serviços de extensão rural. O Incaper ele tem 3 serviços, basicamente, né? Pesquisa, assistência técnica e extensão rural. Os 3 são fundamentais para a sociedade. Mas hoje a gente vai dar um foco especial, Camila, Irine e demais presentes, na extensão rural. E vocês vão entender o porquê à medida que eu for conversando com vocês. Então, a gente trouxe esse título para incorporar com o título que a comissão propôs, da segurança alimentar, que é um debate necessário para a conexão entre o campo e a cidade. Né? Falar de alimentos, né? Alimentos se produz na roça pelos agricultores, com apoio do Incaper, mas quem consome, muitas vezes, a maior parte deles está nas cidades. Né? Então, essa conexão precisa estar viva o tempo todo. E os desafios para a implementação da política estadual de assistência técnica e extensão rural no Estado do Espírito Santo. Quero também fazer um parênteses inicial, que toda a reflexão que eu vou trazer aqui, a partir de agora, ela é fruto não só dos debates internos da ASIM, mas dos debates nacionais que estão acontecendo em todo o Brasil, reiniciado pelo governo Lula, dessa nova gestão, que recentemente fez um seminário nacional de Aterra, o qual o colega Agno está presente aqui hoje. Nós 2 participamos em Brasília 2 semanas atrás, então muito do que vai ser dito aqui é fruto dessa perspectiva nacional que está acontecendo no Brasil. Pode passar. A título de apresentação, para quem não conhece a ASIM, né, nós temos 38 anos, esse ano a gente vai completar 39. A missão é defender os servidores do Incaper e o serviço público de qualidade. Nós temos uma diretoria executiva composta de 5 diretores, do qual eu tenho muito orgulho de fazer parte dessa diretoria como presidente, já na 2ª gestão. 9 núcleos regionais, 1 conselho fiscal, 645 associados. Um comparativo com o Incaper, antes de entrar os novos servidores, a gente tem mais pessoas na ASIM do que no Incaper hoje. Né? Claro que a gente tem aposentados ali no meio, né? Mas a gente tem em torno de 645, Incaper em torno de 445. 2 funcionárias administrativas, 2 advogadas, 1 contadora e uma empresa de comunicação, a qual está participando conosco aqui hoje também. Também gostaria de fazer a apresentação de um vídeo institucional da ASIM, que conecta com o que a gente vai falar depois. Você sabia que o Incaper está presente na sua casa todos os dias? É porque a comida da sua mesa fez um longo caminho para chegar até ali. No campo, os produtores rurais plantam, criam e produzem com a ajuda do Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural, o Incaper. Através do trabalho da extensão rural e da pesquisa, o Incaper desenvolve maneiras sustentáveis de se produzir alimentos. Mas o trabalho do Incaper não se resume somente a adubações, colheitas e podas. Vai muito além. O Incaper produz mudança real na vida de quem produz e na vida de quem consome. Quando um agricultor realiza melhorias na sua propriedade, quando uma nova variedade agrícola é lançada ou quando o consumidor faz sua compra semanal de produtos orgânicos no Espírito Santo, pode confiar. É muito provável que tenha participação do Incaper aí. Na preservação do meio ambiente e na redução da pobreza no campo, estão nossos profissionais dedicados, atuando dia após dia com responsabilidade e compromisso. Aqui se trabalha para garantir a comida na mesa e a segurança alimentar, para fortalecer o comércio local e a agricultura familiar. O Incaper é importante para mim. Aqui se trabalha com propósito. O Incaper é importante para mim. Aqui se trabalha com amor. O Incaper é importante para mim. Obrigada, Incaper. É isso, toda vez que a gente faz a apresentação, alguma apresentação da ASIM, a gente começa com esse vídeo, né, mostrando da importância da conexão do campo e da cidade. E eu acho que esse vídeo retrata muito bem. Fico emocionado porque minha filha tem uma participação especial ali no final. Né?
Então, a gente vai começar agora falando... Sei que aqui é um espaço político também, mas vou trazer uma conceituação técnica, né? Porque às vezes as pessoas têm a noção do que é assistência técnica, têm noção do que é a pesquisa agropecuária, mas não têm a noção do que é extensão rural. O que significa extensão rural? Quando aqui no meio urbano, por exemplo, se uma geladeira pifa, se uma televisão pifa, a gente logo lembra de chamar assistência técnica, né, para consertar. E é uma questão pontual. A gente nem conhece aquela pessoa, não sabe quem é a empresa, a gente liga para alguém, alguém vai lá e resolve o nosso problema. Isso é assistência técnica, né? O trabalho de extensão rural, a gente vai ver que ele envolve muito mais do que isso, né? Não é uma questão pontual meramente. Pode passar. A gente considera também que no meio rural estão presentes pessoas, né? A gente parte daí, que antes de ter comida, antes de ter produtos, antes de ter qualquer tipo de alimento, a gente tem pessoas, mulheres, homens, jovens, idosos, e que podem ser classificados, né, dentro da agricultura familiar ou os agricultores não familiares. Os agricultores familiares são os proprietários, pescadores, indígenas, assentados, ribeirinhos, quilombolas, e os não familiares, os demais grandes produtores e médios produtores. Tem uma lei que rege isso, que é a Lei da Agricultura Familiar de 2006. Né? Pode passar. Para que essas pessoas vivam no campo com dignidade, não só viver, mas que vivam com dignidade, elas precisam, pelo menos, daquilo que está escrito ali ao redor, que eu vou passar um por um rapidamente. Elas precisam acesso à terra, precisa ter um meio ambiente conservado, precisa de comunicação. Quem é que quer ficar na roça hoje sem um celular, imagina? Né? Precisa de energia, precisa de segurança. Do lado de cá, transporte, estradas, lazer, saúde, educação. Estradas, transportes, muitas vezes a gente associa para escoar a produção agrícola, mas para quem mora no campo, precisa ir à escola, precisa ir ao médico. Então, as estradas rurais precisam estar boas sempre, o tempo todo, né? Porque quando está muito ruim, por causa da chuva, é muita lama, e quando não chove, é muita poeira. Então, estradas é fundamental também. E os agricultores participam, geralmente, de diversos tipos de organizações sociais, né? Cooperativas, associações, sindicatos, conselhos, igrejas, entre outros. E aquele último quadradinho em cima está escrito assim: unidade de produção, moradia e trabalho. Os agricultores são diferentes de todos nós que estamos aqui, né? Porque a nossa casa é um local de moradia. Talvez agora, com teletrabalho, alguns, né, também usaram a casa como local de trabalho também. Mas, de maneira geral, nós moramos em um lugar e vamos trabalhar em outro, a gente se desloca para aí. O agricultor geralmente não, né? Na maioria das vezes, especialmente o agricultor familiar, não. Ele mora e trabalha no mesmo lugar, na unidade de produção dele. Então, isso faz toda a diferença para a gente entender a dinâmica que está acontecendo ali. Pode passar. E aí, nessa unidade de produção, aquele agricultor que geralmente, né, tem assistência técnica, que, de certa forma, está bem sucedido, que conseguiu dar um passinho adiante ao longo do tempo, ele ou engloba essas três questões na rotina dele, ou pelo menos a primeira, né? Ou ele produz, né? Depois de produzir, ele agroindustrializa essa produção, transforma, por exemplo, se ele produz leite, ele pode transformar em queijo, iogurte, manteiga, né? E depois vende, né? Isso é a cadeia produtiva da agricultura: produzir, transformar e vender, né? Não é fácil nem a primeira, produzir, né? Não é fácil apenas produzir. Imagina depois agroindustrializar e comercializar, né? Então, por isso que é fundamental ter assistência técnica para que oriente, né, esse trabalho dos agricultores. Essa produção ela pode ser convencional, orgânica, agroecológica. A agroindustrialização pode ser coletiva ou individual. E a comercialização tem vários tipos também: institucional, através dos programas governamentais como o PA e o PNAE, direta, pelas cooperativas, atravessadores, na SEASA, nas feiras.
a doutora Vanessa está com a voz prejudicada, eu informo que eu também estou com a voz prejudicada, tomando xarope, né? Então estou meio rouco também. Pode passar. Pode passar todo agora. Pode passar. A diferença básica, então, da extensão rural para assistência técnica, é que a extensão rural ela observa todos esses itens que foram colocados antes. Enquanto a assistência técnica ela vai atuar na unidade de produção do agricultor. Muitas vezes, um técnico, quando dá assistência técnica, aí não estou falando do Incaper, de qualquer rede, particular, inclusive, de outras organizações, ele vai lá para resolver um problema pontual, não se importa se a estrada é boa ou ruim, não importa se aquela família tem água potável ou não na propriedade, não se importa se tem um celular, né, hoje em dia, se tem um sinal de internet, não se importa, mas vai lá para resolver a questão, por exemplo, da poda do café que ele foi convidado a resolver, né? E, geralmente, o extensionista ele faz, além de resolver essa questão pontual, ele tenta dar conta das outras questões. Não estou dizendo aqui que o extensionista vai pavimentar uma estrada rural, não é nada disso. Mas ele vai ter uma articulação suficiente no município, com as organizações, para que, quem sabe, chegue o asfalto lá em algum momento, ou melhore a estrada, ou passe uma patrol, né, e assim por diante. Quantos trabalhos de extensionistas do Incaper, Samir é prova viva disso, o Agno, tantos colegas aqui, que fizeram, por exemplo, chegar ao programa Luz para Todos, né, nas propriedades rurais, né? E o que isso tem a ver com a agricultura em si? Né? Alguém possa perguntar. Então, com energia trifásica, depois ele pode ter um secador de café melhor, e assim por diante, melhorar sua produtividade e qualidade dos seus produtos. Pode passar. E adentrando cada vez mais na questão da extensão rural, agora falando especificamente dessa questão e trazendo para o debate nacional e estadual que a gente gostaria de iniciar aqui no Espírito Santo, extensão rural, ela sempre foi vista, como eu coloquei daquela outra forma ali, de uma forma bastante genérica, né? Inclusive, o secretário de Estado da Agricultura ele tem um bordão que ele fala assim, o extensionista faz do feijão à televisão. E é verdade, né? O extensionista, né, como disse antes, desde meio ambiente, estradas, comunicação, produção agrícola, lazeres, faz de tudo, né? Comunica, fala. Só que a gente está chegando a um ponto, né, devido a vários fatores, e não é específico aqui do Estado do Espírito Santo, de um desmantelamento, de uma precarização, de um sucateamento dos serviços de extensão rural. Então, essa extensão rural ampla, genérica, e que dava conta de tudo no passado, ela não está conseguindo fazer isso mais, né? Por poucos profissionais, por desmotivação dos servidores que têm salários baixos, né? Então, a gente acredita, e aqui eu estou com a camisa da FASER, que é a Federação dos Trabalhadores da Extensão Rural do Brasil, que são 20 mil extensionistas em todo o Brasil, que a gente vem chegando à conclusão que é preciso dar foco ao nosso trabalho. E foco para atender as demandas da sociedade. Não o foco que a gente imagina que seja importante, que a instituição imagina que seja importante, Kleber. E o foco, e se a gente pegar aquele segundo, começar pelo segundo, de natureza protegida, esse aqui, eu acho que cada um de vocês pode vir aqui, pegar o microfone e dar uma aula da importância da questão das mudanças climáticas hoje em dia, pelo que a gente está vivenciando lá no Rio Grande do Sul. Então, por exemplo, a Emater lá está fazendo um trabalho pós. Está indo lá nas propriedades rurais agora, fazendo levantamentos, levando alimentos, ajudando aquelas famílias de agricultores, um trabalho pós, né? Pós-tragédia. Mas a gente precisa se antecipar. A gente precisa proteger a natureza de verdade. E não só no discurso mais. Um vereador lá do Rio Grande do Sul, uma fala infeliz, talvez a mais infeliz de todas, disse que o problema, um dos maiores problemas, foi porque tinha árvores
nos morros e aquelas árvores com a chuva pesaram e o peso das árvores destruíram o morro e caiu e derrubaram as casas. Gente, mais negacionista que esse, nem o nosso ex-presidente, eu acho, consegue ser. Nosso ex-presidente deve ter olhado assustado para ele. Porque o objetivo é justamente plantar árvores. A gente precisa ter a natureza protegida. E é papel do Incapé ajudar nisso aí. Proteger a natureza, plantar árvores, produzir de forma agroecológica. A agroecologia é uma ciência que tem vários métodos, várias metodologias para se produzir com qualidade, garantindo alimento na mesa de todos os brasileiros e protegendo o meio ambiente ao mesmo tempo. A agroecologia já foi coisa de bicho-grilo, já foi uma alternativa, mas hoje não é mais. Hoje não é também só uma saída para a crise climática, é a única. É a única saída. Não é opção mais, pode ser que eu faça de forma agroecológica, mas tem outro jeito de produzir. Não, é a única. Os gestores, Kleber, agora você está representando o presidente do Incapé aqui, o Samir representando o secretário de Agricultura, a gente tem que levar isso, né, de verdade. O que a gente tem visto, infelizmente, muitas vezes, é mais uma vez a reprodução do modelo do monocultivo. Eu olhei o site da Secretaria de o Instagram da Secretaria de Agricultura e do próprio Incapé, agora, antes de vir para cá, e as 13 últimas publicações do Incapé falam da cafeicultura. As 13 últimas, as 13 atuais. Tudo bem, é o nosso cultivo mais importante do Estado, a gente precisa tratar com qualidade o café, todo mundo gosta do seu cafezinho, mas eu acho que está na hora de diversificar um pouco mais. Um site, uma página de Instagram, né, que suas 13 primeiras postagens trata de um só assunto, diz o que se faz, né, o que está se fazendo. Então, a gente precisa, comecei pelo meio, né, proteger a natureza, colocar comida de qualidade, já tem tempo aqui para mim, colocar comida de qualidade na mesa, e não é produzir alimentos apenas, é produzir alimentos de qualidade. O Incapé está preparado para isso. O Incapé tem profissionais para fazer isso, né? Então, e é isso que a população também espera cada vez mais. E a outra coisa, essa que talvez só o Incapé faça, né, que é trabalhar com a pobreza rural, com a desigualdade social, porque aí é um desafio que a Assim faz, inclusive, para qualquer instituição que preste assistência técnica nesse Estado, que mostre um trabalho que diga que está combatendo a pobreza e a desigualdade social. Não só no Espírito Santo, mas no Brasil. A assistência técnica não faz isso. Quem faz isso é a extensão rural. Faz trabalhos produtivos de melhorar a qualidade, dar dignidade às pessoas, mas trabalhar com foco de combater a pobreza e a extrema pobreza não se faz. E tem muita pobreza e extrema pobreza no campo ainda. Pode passar, vou precisar adiantar um pouco. Aí agora, para contrapor, eu coloquei alguns posts da Assim, né, que vocês podem visitar o nosso Instagram, né, da Assim, e tem várias notícias, entre elas coisas ligadas à extensão rural. Pode ir passando rapidamente. Volta, eu vou lendo e vai passando. No campo ou na cidade, o trabalhador precisa ser valorizado. O campo precisa da extensão rural pública e de qualidade. A transformação no campo começa com a extensão rural. Valorizar o Incapé é garantir comida de qualidade na mesa do capixaba. É pela igualdade e é por todas, inclusão das mulheres. Sem serviço público não existe extensão rural, então um apelo também à questão pública aqui. Um apoio às feiras orgânicas e agroecológicas, que o Incapé apoia. Extensão rural, mais extensão rural, menos fome. Extensão rural é segurança alimentar e luta pela erradicação da pobreza. Extensão rural também é autonomia das mulheres no campo.
Agroecologia, luta e resistência no assentamento Cesínio Fernandes de Jesus, um dos trabalhos que o Incaper faz lá. Plante uma árvore, cultive essa ideia. Estimular a produção de comida de qualidade para a mesa dos capixabas, é a tarefa do Incaper. Esse é o nosso slogan agora com o governo do Estado, né, que comida de verdade é com o Incaper, só que salário de mentira é com o governo do Estado, nossa campanha salarial. Por que querem acabar com o Incaper? Não vamos deixar. Alguém pode falar assim, mas quem disse que estão querendo acabar com o Incaper? Né? Porque tem duas formas de se acabar com um órgão, seja ele qual for, Camila e Irine. Você pode acabar com um decreto de uma vez só, né? Extingue e ponto final. Ou você pode ir acabando por inanição, aos poucos, né? Tirando infraestrutura, tirando profissionais, tirando salário, pouco a pouco, que é o que está acontecendo. Então, a gente vem mostrar que isso é realidade no Incaper. Para fechar, então, essa é uma pauta salarial nossa, não cabe aqui, mas nós temos um compromisso e sabemos o que queremos, né? Já apresentamos aqui na Assembleia também, pode passar. E acho que esse é o último slide. O Incaper é dos servidores, o Incaper é dos agricultores, o Incaper é dos capixabas, o Incaper é nosso. Obrigado. Obrigada, Luiz Carlos Bricali. Passo agora para a doutora Vanessa Morello. Bom dia. Vou tentar, se ficar muito ruim, vocês me falam. Está dando para ouvir alguma? Agora melhorou um pouco? Melhorou um pouco, acho que agora sim. Vou fazer um esforço aqui. Mas primeiro eu gostaria de cumprimentar todos os meus colegas de mesa, na pessoa da Camila, deputada Camila, agradecer o convite para participar desse debate, né, dessa oportunidade que a gente tem. Eu hoje estou numa missão difícil, porque eu fui convidada pela doutora Isabela para representá-la. Olha a dificuldade olha a situação que eu fui me meter, né? Porque é difícil substituir, a gente sabe todo o bom trabalho que Isabela faz nessa parte, principalmente lá no município em que ela trabalha, que é Viana. Mas eu gostaria de dizer um pouco em relação à nossa visão em relação a essa temática. Vou ser bem breve. A doutora Isabela, né, ela é a coordenadora do FECIAT, que é o Fórum Espírito Santense de Impactos de Agrotóxico. E eu fui levada e trazida para essa temática, né, para essa matéria. Eu não tinha assim, nenhuma afinidade. E quando a gente começa a debater, né, tem as reuniões do fórum, a gente vê o tanto que esse tema ele é importante, ele tem que ser trazido à mesa, ele tem que ser debatido e as pessoas têm que conhecer, né, porque a gente vê o quão leigo a gente é em relação à questão dos alimentos que nós consumimos. E aí eu digo que são em todos os tipos de alimento. Eu falo assim, a gente parar para ler um rótulo de uma embalagem, o tanto de coisa que tem ali que a gente nem imagina, a questão da própria rastreabilidade, que é tratada lá dentro do FECIAT, né, do porquê que a gente precisa conhecer de onde que veio aquele alimento, a cadeia toda que ela passou, né, se ele está conforme ou não está conforme. Isso tudo contribui para uma alimentação adequada. Então, a gente, dentro dessa perspectiva, nós estamos trabalhando no FECIAT, principalmente preocupado
preocupados com essa questão da segurança alimentar e do alimento adequado, para que o alimento adequado ele chegue até a mesa de todos. Então, dentro desses, acho que FESIAT é de 2017, dentro desse tempo todo que tem esse trabalho, esse ano nós criamos a Comissão de Agroecologia, que ela tem principalmente esse intuito, né, de buscar esse desenvolvimento equilibrado das relações entre capacidade produtiva, equilíbrio ecológico, eficiência econômica, equidade social, uso e conservação da biodiversidade e dos demais bens naturais, por meio de articulação entre conhecimento técnico, científico, práticas sociais diversas e saberes, culturas populares tradicionais. Então, também preocupada com a necessidade de redução gradativa do uso de agrotóxicos e ainda fomentar o desenvolvimento desses setores econômicos voltados à produção e comercialização dos produtos agroecológicos. Isso tudo em prol também da segurança alimentar e nutricional. Então, é dizer que o principal trabalho que vai ser realizado, porque a comissão ela é fresquinha, ela é novinha, então, o que a gente pretende fazer, não sei, acredito, claro, a grande maioria que está aqui presente conhece o Pacto Agroecológico, que foi feito em Viana. Então, né, trabalho da doutora Isabela com o município de Viana. Então, a ideia é que a gente possa trazer essa experiência e consiga fomentar no âmbito dos municípios que também passem para adesão a esse pacto agroecológico. Então, a mensagem que a doutora Isabela pediu para eu deixar hoje em relação a essa necessidade de a gente ter um olhar para a agroecologia e, em especial, também por parte do INCAPER, né? Como já foi dito aqui pelo Luiz Carlos, né? A gente ter essa necessidade de fazer essa transição, de ter um olhar para essa temática. Então, eu agradeço a oportunidade de fala, peço desculpas pela minha voz, mas que bom que eu consegui falar alguma coisinha e agradeço a oportunidade. Obrigada, doutora. Que bom que você conseguiu falar, até para compartilhar conosco essa experiência. Fiquei com uma dúvida. A Comissão de Agroecologia é no âmbito do Ministério Público? Ela é no âmbito do FESIAT, do próprio fórum. Do próprio fórum. Ótimo. E aí temos essa comissão, Isabela pediu para eu ficar na comissão. Olha o meu outro desafio. Mas temos já alguns integrantes, mas a gente faz parte do fórum. Tá também. Certo. Tá Muito certo. obrigada. Passo agora para o Kleber Bueno. Kleber. Isso, vamos ligar esse daqui, que acho que vai dar certo. Ok. Bom dia para todos e todas. Queria cumprimentar a deputada Camila, a querida deputada Irene, de longa caminhada, o caríssimo Bricali, né, a Vanessa, do Ministério Público, ao colega Samir. Observem que 50% da mesa está constituída por servidores do INCAPER. 3 colegas, Samir, Bricali e eu, somos servidores do INCAPER. A nossa instituição, ela completará, em novembro desse ano, 68 anos. Por que 68 anos? Porque, em 1956, ela foi criada como Associação de Crédito e Assistência Rural do Espírito Santo, a CARES. E, naquela época, né, praticamente era o único órgão, né, que dava atenção, assistência, né, à população rural. E eu estou aqui representando a diretoria,
meio que de improviso, dado que aqui estaria, não é, o nosso presidente, o Franco Fiorotti, que está hoje num evento lá em Santa Maria de Jetibá, e o Antônio Elias, né, está numa agenda, né, e está se preparando para sair de férias amanhã, uma viagem que ele vai fazer, né, e, portanto, eu fui pego meio que a laço lá, mas queria dizer, deputada Camila, que eu estou assim muito à vontade aqui nesse ambiente, né? Primeiro, pela importância do tema, não é? Essa conexão entre campo e cidade, né? Parabenizar a iniciativa dessa discussão. E sinto muita vontade também, porque eu entrei na instituição em fevereiro de 73. Muitos aqui não tinham nascido. Portanto, eu tenho 51 anos dessa instituição e vejo alguns colegas aqui, né, que não estão com 51 anos, mas também são lá da época da nossa querida Acares, né? O primeiro escritório local da Acares foi em Domingo Martins, que começou a funcionar em 1957. Bom, de lá para cá tem toda uma história, né, de muita predisposição, muita disponibilidade, né, e uma das marcas interessantes, né, dessa nossa instituição é que, desde a sua origem, né, existia um compromisso, né, o vestir a camisa daquela instituição. Naquela época não se tinha essa cultura de fazer concurso, né, de estar ali de passagem, né, portanto, era uma instituição, né, que a gente tinha o maior orgulho de dizer, né, eu particularmente tenho orgulho de dizer que em 51 anos de instituição nunca pensei em sair, né, porque realmente é a minha vida. Bem, resumidamente, rapidamente, eu só queria, né, reiterar, então, a importância desse debate, dizer para o caríssimo Bricali que não há discordância alguma na sua fala, inclusive naqueles pontos mais direcionados a dificuldades que nós encontramos. Isso é uma realidade. É importante também, né, na visão do próprio, né, governo, governador Casagrande, que tenhamos dentro dessa instituição uma associação, né, combativa, que coloque as dificuldades, coloque os problemas e que realmente faça com que o governo supere essas dificuldades, que são várias e de toda a natureza. Quero lembrar aqui, né, que ele comentou, né, a questão, por exemplo, da cafeicultura, né, quer dizer, 70% das propriedades são enquadradas como agriculturas de base familiar, né? Cerca de 80% dos municípios do Espírito Santo têm na agricultura familiar a base da sua economia, né? Vivem praticamente, né, desse segmento. Um ponto que eu queria destacar, né, a questão do café. Observe, em 1992, um presidente entendeu que deveria extinguir o Instituto Brasileiro de Café, o IBC. Um atentado naquela época por conta da importância da cafeicultura para a economia do país. Muito bem, o certo é que, ao final, essa questão de continuidade da atenção ao café, né, por exemplo, no estado do Espírito Santo, caiu na nossa instituição. Né? E hoje o Espírito Santo é realmente uma referência nacional em termos de café, com todo esse trabalho, com toda essa dedicação, né, que se faz em termos, né, dessa importância desse segmento da agricultura. Outra coisa que eu quero chamar a atenção, né, o estado do Espírito Santo, na década de 80, né, 80 para 90, né, acompanhou o Rio Grande do Sul, né, enquanto vanguarda do trabalho de agricultura familiar. Aqui no Espírito Santo, Santa Maria de Jetibá, né, saiu na frente com a criação da APSAD Vida. Né? Evidente que a extensão rural sempre apoiando esses movimentos, embora o protagonismo desses feitos, né, realmente foi do próprio município. Então, eu quero chamar a atenção para que esse protagonismo, né, do INCAPER, da época, Acares, Emater, INCAPER e INCAPER, hoje, né, está aí registrado na história, né, não há o que desconsiderar. Por último, né, eu só quero encaminhar aqui, não é, quer dizer,
concordando, não é, com a quase totalidade da fala do Bricali, não é, mas admitir que, enquanto administração pública, nós temos dificuldades de toda ordem. Não é? A direção do INCAPER não detém, não é, a governança de uma série de problemas, né? Uma série de dificuldades. Não é? Quer dizer, hoje, não há que negar, não é, a insuficiência do corpo técnico. Não é? Não há que negar a dificuldade orçamentária, financeira. Não é? Enfim, então, essas dificuldades, não é, têm que ser realmente administradas, não é, e com certeza, não é, numa ação, não é, de uma associação, não é, de ideias, né, e ações, não é, da administração, contando com o corpo técnico e também com a associação. Então, eu queria deixar aqui o abraço, né, da diretoria do INCAPER, né, do Franco Fiorotti, o presidente, o Antônio Elias, né, que é uma das nossas referências, né, em agricultura no Estado do Espírito Santo, foi diretor do INCAPER por vários anos, voltou agora, felizmente. Enfim, então, deixar o abraço aí da direção e parabenizar, né, aos promotores do encontro e também destacar, né, que a fala do Bricali, né, tem tudo a ver com a nossa realidade e não há o que contestar, embora a gente faça algumas ponderações, flexibilizando um pouco a sua fala. Muito obrigado. Muito obrigada, Kleber. Dizer que bom que você está aqui à vontade, porque a ideia, gente, dessa comissão é a gente constituir sempre um espaço de diálogo mesmo. A gente tem utilizado especificamente essa fase das comunicações, né, dentro da nossa reunião, para trazer temas relevantes para a sociedade capixaba. Por isso que, quando a gente recebeu a provocação, a gente falou, bora trazer esse tema para cá. Compete, sim, a esta comissão, está dentro das nossas atribuições e é fundamental. Por vezes, os temas vinculados à agroecologia, à agricultura, estão sempre, né, Irine, lá na comissão de agricultura ou na comissão de meio ambiente. A gente falou, não, vamos trazer para cá, que também nos compete essa discussão. Passo agora, também para fazer uso da fala, para o Samir, representando aqui a Secretaria de Agricultura Familiar. É verdade, promovi, hein? Promovi, é a minha pauta, promovi. Funciona? Ótimo. Pronto. Meu cordial bom dia, deputada Camila e deputada Irine. Eu queria parabenizar as duas deputadas por realmente trazer esse debate da agricultura familiar, da extensão rural, da agroecologia, vinculando aos direitos humanos, aos direitos e direitos humanos nesta comissão. Eu queria também, são duas deputadas, mulheres, então eu queria estender aqui às mulheres que se encontram presentes na plenária, em especial a nossa colega Fabiana De Luca, da Comissão Estadual de Mulheres, membro do Conselho Estadual de Desenvolvimento Rural e da Secretaria de Formação de Mulheres Afetais. E uma colega de trabalho também especial que eu quero aqui, em nome dela eu queria estender as demais, mas é a colega Lenise Rabelo, que esteve trabalhando com a gente já na SEAG, fez um belíssimo trabalho com os assentamentos. Uma mulher forte, atuou junto aos assentamentos, então hoje a diretora da ASSIM está de volta ao nosso órgão de origem, ao qual um dia todos estaremos lá, que é o INCAPER, né? Eternamente, se Deus quiser que assim o INCAPER se mantenha. Dentro da fala do nosso colega Bricali, deputada Irine, deputada Camila, eu queria pontuar algumas questões. A agroecologia ela não tem retorno, a agroecologia realmente é o futuro desse país, do mundo. E dentro do Brasil, principalmente, ele tem que ser visto com a importância que tem enquanto ciência, até porque todos os danos ambientais que estamos vendo, todas as situações de saúde que vemos também têm relação direta com o uso excessivo de agrotóxicos. E o uso excessivo de agrotóxicos nesse país ele é vergonhoso. É uma situação que deve ser caso realmente de justiça, de Ministério Público, né, enfim, e de ação da extensão rural, do INCAPER, das federações de trabalhadores, das associações de trabalhadores, enfim, de toda a sociedade. Hoje, o Brasil é um dos maiores consumidores de agrotóxico no mundo, quiçá o maior. O glifosato está aí,
né, a gente consome em quantidade que é, enfim, cancerígena. Esse é um fato, né, de um produto que, inclusive, é proibido em boa parte dos países desenvolvidos. Isso quem está falando é a ciência, não sou eu. Eu tenho que trazer isso à tona, porque eu tenho uma responsabilidade que, como técnico, em frente a uma comissão de direitos humanos e a uma promotora de justiça. Então, assim, tem um vídeo bem interessante. Houve um lançamento desse vídeo no Brasil, chama Antes do Prato. Eu tive a oportunidade de participar do lançamento. Acredito que a deputada Camila também fazia presente no Cine Jardins e traz toda essa problemática. Então, a agroecologia, de fato, ela pode trazer soluções para a questão ambiental, para a questão da saúde da nossa sociedade e, claro, para as questões políticas, sociais que a agroecologia também tem. Então, uma ciência interessantíssima, importante e que não tem retorno, como o Bricalho bem colocou. Uma outra questão que eu quero trazer, para não me estender muito, isso é um pouquinho mais polêmico, talvez, na minha fala, e que aqui, mesmo estando representando a Secretaria de Estado da Agricultura, sou um extensionista rural e tive esse sonho desde criança, fiz uma universidade, foi a Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, entrei no Incaper para trabalhar na área de socioeconomia, junto com o Bricalho na mesma área, né, e lutamos muito à frente das questões trabalhistas dentro do Incaper e da extensão rural. Tive a oportunidade, assim como o Bricalho, estar à frente da nossa associação por 2 mandatos, e aqui temos outros 2 presidentes, Adolfo e Edgar, temos vários diretores da ASSIM, e a extensão rural nos é muito cara e importante no avanço dessas políticas públicas, hoje já citadas, que a agroecologia, extensão rural, enfim, agricultura familiar, diversos pleitos que trazem os movimentos sociais, e temos dentro da extensão rural uma questão posta ali que eu queria trazer, deputada Irine, principalmente, deputada Camila também, que é desafios para a implementação de uma política estadual de ATER, que até agora ela não foi citada. No ano de 2012, o Bricalho inclusive era gerente de agricultura familiar, eu estava à frente da Associação dos Servidores do Incapé, no meu primeiro mandato, foi aprovada uma lei estadual de ATER. Esta lei, ela, portanto, hoje é uma adolescente, ela faz 12 anos. Né? E, neste momento que ela foi aprovada, nos foi dada a oportunidade aos servidores do Incapé de se manifestar perante a lei. Né? E eu tenho uma fala que está lá no Sindi Públicos de 2012, eu queria, para fechar, relatá-la aqui. Eu escrevi assim, e, com todo respeito ao nosso ex-presidente Fernando Henrique, eu escrevo e repito. Eu não quero que se apague o que eu escrevi no passado, não. Eu escrevi assim, dessa forma lá. Toda a construção da proposta original, ou seja, da Lei Estadual de ATER, encaminhada ao Conselho Estadual de Desenvolvimento Rural, teve a participação da ASSIM, inclusive na elaboração de um seminário, que contou com a participação de pelo menos 15 trabalhadores representando a ASSIM, objetivando a participação coletiva na construção da Lei de ATER. No entanto, os servidores ficaram surpresos com a lei enviada pelo Executivo Estadual e aprovada pela Assembleia Legislativa. A lei de ATER aprovada não é a mesma que os servidores e movimentos sociais construíram, e foi aprovada pelo Conselho Estadual de Desenvolvimento Rural. A proposta original não foi acatada em sua íntegra. Abre parênteses, fala minha agora. Isso era escrevinhado do jornalista. Diversos avanços ocorrem com a lei estadual de ATER, e realmente são avanços importantes, 12 anos ela aprovada. A definição por lei de uma política estadual, a necessidade de criação de um programa estadual, a participação do Incapé enquanto gestor operacional, a gestão social, entre outros pontos. Mas a parte sobre o papel do Incapé no desenvolvimento rural foi alterada na proposta de lei e podemos sofrer graves consequências no futuro. Precisamos de uma resposta do motivo dessa mudança, indaga Samir Seródio, na época, diretor do Sindi Públicos e presidente da ASSIM. No projeto original construído de forma participativa e coletiva, os servidores tiveram a preocupação com o aspecto financeiro. Houve uma pequena alteração no aspecto financeiro. No caso, inclusive, um fundo gestor para o Incapé. Proposta construída por nós na época. Eu não estou aqui dizendo, obviamente, que essa proposta tem que ser acatada novamente, ela foi feita há 12 anos. Mas eu rogo e peço, inclusive, deputada Camila, Irine, que na condição de revermos, talvez, essa lei, nesta condição, seria muito interessante sempre ouvir essas pessoas que são os servidores do Incapé. E como foi naquela época, ouvido nos 2 sentidos. Colocamos 15 representantes da ASSIM e 15 representantes, Kleber, sugeridos pelo Incapé. Né?
portanto, eram 30 servidores do INCAPé, porque todos somos, esteja eu na direção da ASSIM, esteja eu, né, assumindo um cargo de gerente dentro do INCAPé ou na SEAG, né, somos extensionista rural e sabemos a importância que podemos fazer. Para fechar, citar aqui como exemplo o trabalho do colega Dante, falecido ano passado. Um trabalho excepcional no final da década de 60, no município de Boa Esperança. Elevou o município que estava prestes a virar novamente um distrito de São Mateus, a transformar e hoje estar nos livros do mundo. No orçamento participativo, em participação popular, Boa Esperança é exemplo para o mundo. Talvez seja o primeiro exemplo de participação popular, de orçamento participativo feito, tá? Junto com Palmas, e foi exemplo para todo o mundo. Um colega técnico agrícola, que trabalhava no campo, irrigação, e que conseguiu mobilizar uma sociedade através de formação de grupos produtivos e de organização política. Então, os extensionistas são, acima de tudo, agentes e atores políticos, que eu acho que é essa fala que o nosso colega aqui, Bricali, fez. Muito obrigado. Lógico. Obrigada, Sami. Passo de novo aqui para a doutora Vanessa, porque ela quer trazer um recadinho aqui. Eu não podia deixar de falar, principalmente depois da fala do Sami, uma observação, uma ponderação que a doutora Isabela me fez aqui e pediu para que eu falasse, deixasse registrado. Ela pediu para que a gente reforçasse a importância de que os concursos do INCAPER incluam fundamentalmente a habilidade em agroecologia, na medida em que os técnicos do sistema ATER são fundamentais como extensionistas no campo da influência dos agricultores. Então, eu vou fazer o registro aqui a pedido dela, dessa questão. Excelente esse registro, a gente até já anotou aqui para a gente cobrar, indicar, acompanhar. Muito obrigada, olha, muito obrigada pelas contribuições de vocês aqui na mesa. O nosso tempo, a gente ainda tem um tempinho. Eu quero, antes, inclusive, deputada Irine, a gente pode fazer as considerações aqui ao final? Podemos? Para a gente poder ver se tem pessoas aqui que estão na plateia, que querem trazer contribuições. E, aliás, quero fazer o registro da presença da Fabiana, já feita aqui pelo Samir. Bem-vinda, Fabiana, dizer que está aqui a palavra também aberta, franqueada. Faço o registro também do Edgar Formentini, sentadinho ali, do Adolfo aqui também presente, que, aliás, o Adolfo já pediu para poder falar, e o Edgar também já pediu, não é? E pronto. Aqui o microfone. A gente faz as considerações aqui na mesa depois, deputada Irine. Bom, por um respeito à nossa hierarquia na associação, eu vou falar depois do Edgar. Bom, como não pedi, me ofereceram a palavra, obrigado aí pela deferência. Assim, as falas aí da mesa, eu sou obrigado a concordar com todas elas. Sou obrigado, não, acho que beleza, que orgulho, que satisfação eu ouvir a mesa estar falando que precisa ser falado e que precisa ser feito, né? Então, acho que isso é legal. Agora, eu queria só reforçar assim, uma coisa que eu acho muito importante. Irine, Camila, o governo federal hoje está querendo produzir alimentos, entregar alimentos de qualidade, alimentos baratos para a população. E não existe outra maneira de produzir esses alimentos baratos, senão ajudando a agricultura familiar nesse país. Porque quem produz alimentos, mais de 70% no Brasil, é a agricultura familiar. Então, a gente está vendo o Rio Grande do Sul agora, o arroz, saindo aí, que o arroz vai aumentar, vai aumentar, vai aumentar, e os agricultores do Rio Grande do Sul querendo que aumente. E o agricultor familiar, nós também quer que aumente, quer que o preço do café aumente, quer que o preço do feijão aumente, quer que tudo aumente, porque ele precisa ter dinheiro para sobreviver. Então, se nós queremos fazer
produzir alimentos baratos para a cidade, o jeito que existe é o poder público federal e estadual apoiar a agricultura familiar naquilo que for possível. E eu digo para vocês, 33 anos de Incapé, filho de agricultor familiar, que se criou na roça, os pontos mais importantes hoje para apoiar a agricultura familiar estão na questão do apoio da extensão rural, na questão do apoio da assistência técnica, talvez um pouco na questão do crédito, e tem, né, outras coisas, moradias e outros programas, mas esse programa de assistência técnica, extensão rural, ele é fundamental. Porque eu digo sempre, se o governo federal não tivesse nenhum compromisso com a pobreza no campo, se agrotóxico não fosse veneno, não precisava de assistência técnica pública, não precisava. Mas a retirada dos pobres, a inserção desses pobres no processo produtivo, ter dignidade, é compromisso do Estado. E a assistência técnica tem um papel, e a extensão rural, principalmente, tem um papel fundamental nisso. E a questão do agrotóxico é veneno e mata. Então, se você deixar por conta do mercado, eles estão vendendo veneno à vontade em tudo que é lugar e dão resposta. Mas resposta que mata povo, que mata rio, que mata tudo. Então, eu acho que aí é o compromisso do Estado federal, Estado municipal, de estar apoiando o agricultor, e a assistência técnica e extensão rural é fundamental para que isso avance. Muito obrigado. Posso ficar sentado? Bom, primeiro, assim, agradecer a Camila, tá, por acolher, tá, esse tema, né, que a associação traz, que é um debate fantástico, né, de nós pararmos de falar lá para a roça e começarmos a falar da roça mais forte que na cidade. Cumprimentar a Irine, a camarada de longa história, né, de luta, de trabalho, e de um processo de incluir as pessoas. E a Camila também se insere nisso. Cumprimentar os colegas da mesa. Que bom, né, Kleber, que tem 50% dos colegas da extensão rural sentada aí. E aí, nessa fala, eu queria dizer assim para a Camila e para nós aqui, por que assim tomou esse tema da extensão rural e a FASER tomou esse tema da extensão rural nacional? Se nós ouvirmos bem atentamente as palavras que o Kleber colocou, a gente pode resumir as palavras do Kleber como sendo a extensão rural, o mecanismo, a política pública capaz de criar micro-revolução e transformação social e econômica na roça, e trazer isso para a cidade. Então, não se justifica, de forma nenhuma, que governo federal, estadual e municipal, né, não priorizem um processo de transformação social e econômica, tá, colocando a extensão rural, a assistência técnica e a pesquisa, que são três coisas que aparentemente são distintas, e são, mas que se complementam no universo lá da roça, para atender a cidade. O que eu quero dizer com isso? É que há necessidade de que o governo do Estado, se ele realmente tem, na sua concepção da Secretaria da Agricultura, na sua concepção da diretoria do Incapé, a vontade real de fazer essas transformações e essa micro-revolução, não há porquê o governo massacrar durante mais de 20 anos os seus servidores públicos, que desde 2003 estão sendo massacrados. E isso, não estou aqui fazendo nenhuma colocação de questão salarial de nada. Isso é sobrevivência desses colegas e dessas colegas para poder trabalhar em prol do desenvolvimento rural capixaba, desenvolvimento da roça. Então, gente, Kleber colocou assim, né, flexibilizar um pouco a fala do Bricali. A gente entende, sabe, Kleber? Mas nós não podemos flexibilizar nunca essa fala.
porque ela é um contexto que está sendo consumido pelo Estado e o Estado não está sendo comprometido, tá, com esse processo de desenvolvimento. E eu, como o Edgar colocou, né, como o Kleber também colocou aí, que ele tem 50 e tantos anos, eu fui fazer agronomia por opção. Vim trabalhar na extensão rural por opção, por querer estar com o agricultor familiar. E continuo até hoje, tá, com esse espírito forte de trabalharmos essas ações que nós precisamos desenvolver. E aí, dentro daquilo que o Samir coloca, a gente precisa fazer uma ponderação que o governo federal está fazendo uma discussão agora, Irine, Camila, Kleber, e com certeza o Agno viu isso lá em Brasília, junto com o Bricali, da questão do SUATER, né? O Serviço Único de Assistência Técnica e Extensão Rural. É uma coisa que está em discussão. E, Camila, essa Comissão de Direitos Humanos, tá, pediria que pudesse se debruçar com a gente, tá, porque nós precisamos dar um olhar a esse SUATER para além do olhar daquilo que o Bricali colocou, de termos no Instagram do Incapé as últimas 13 postagens só de café. A agricultura não vive de café, o Kleber sabe disso, o Agno sabe disso. A agricultura vive de pessoas, vive das relações de homens e mulheres, nas relações familiares, nas construções comunitárias. Antes do café nós temos isso. E nós não podemos, de forma nenhuma, deixar que o SUATER e a lei estadual, Samir, seja prejudicada dessa visão. Nós precisamos fazer um debate, viu, Camila, forte sobre isso. E aí a gente pede, em nome da associação, peço ao Bricali que me dê essa condição para pedir para que a Comissão de Direitos Humanos, tá, junto com a Comissão de Agricultura, a gente possa fazer essa discussão aqui nessa Casa de Leis, tá, para ver uma transformação aqui da lei da extensão rural, da assistência técnica, e também a nossa contribuição do Estado para o SUATER. Camila, Irine, o Espírito Santo, através da ASSIM, ele é a referência nacional para a Federação dos Trabalhadores da Assistência Técnica e Extensão Rural do Brasil. Não foi nenhuma diretoria do Incapé que cavou isso, não. Foi cada um servidor que cavou esse espaço para o Espírito Santo. E a gente, em nome da federação, que eu faço parte desse colegiado, quero dar a vocês duas, nessa comissão, tá, toda a iniciativa para usar a federação para nós construirmos esse propósito. Tá? Então, assim, só para fechar um pouquinho, né, rapidamente, eu fiquei muito assustado esses últimos 2 meses, sabe, Camila e Irine? Viajando aí de Venda Nova até o alto de Santa Teresa, o que eu vi foi uma destruição muito grande das nossas matas ciliares, tá, das nossas reservas florestais. E aí, assim, vem em função de quê? Do afrouxamento da legislação ambiental que o governo do Estado está promovendo através da Secretaria de Meio Ambiente. É inadmissível isso, a perda de valores sociais, a perda de produção, a perda de solo, a perda de terra. Será? Rio Grande do Sul deu o que deu. Mas nós temos aqui perto de nós, em 9 de janeiro desse ano, Ponto Belo foi quase destruído. Eu não sei se vocês lembram disso, Ponto Belo foi quase destruído por uma catástrofe climática. Né? Então, assim, foi horrível o que aconteceu lá. Mimoso agora, mais 13 cidades. Se a gente acompanhar o que está acontecendo aí, nós vamos verificar que nós estamos dentro desses limites. Né? Então, assim, eu queria agradecer mais uma vez por vocês terem acolhido esse tema, tá? E que a gente possa cada vez mais estreitar uma relação proativa, né, da ASSIM, da Federação, junto com essa comissão. Obrigado. Obrigada, Adolfo. Fabiana também pediu. Última inscrita. Obrigada. Boa tarde, né, já para todos e todas. Quero aqui, de forma especial, saudar, né, as deputadas Irine Lopes e Camila e já valorizar a importância, né, a relevância que tem o tema para a agricultura familiar. Né? E aí eu quero valorizar as mulheres, porque falar de agroecologia é falar da produção, do protagonismo das mulheres. Né? As mulheres são mãe, né, da agroecologia.
dizer, Camila e Irine, as mulheres trabalhadoras rurais, elas são protagonistas da maior ação da América Latina, que é a Marcha das Margaridas, que nós realizamos a 7ª edição no ano passado. Por que eu estou dizendo isso? Porque no centro da nossa pauta está a agroecologia. A agroecologia é um dos tripés principais da pauta da Marcha das Margaridas. E também, junto a ela, é a assistência técnica e extensão rural, porque não tem como você diversificar, não tem como você produzir um alimento saudável, não tem como você usar do meio de produção, que é a terra, de forma responsável, se não tiver assistência técnica e extensão rural. Então, principalmente para as mulheres que pouco têm acesso a esse trabalho. Então, a gente tem discutido muito em todas as comissões, tanto aqui no Estado, tanto na Comissão Nacional, junto com o Ministério, também das mulheres, reforçando a importância de potencializar o trabalho da assistência técnica e extensão rural, que tem para a agricultura familiar, que hoje é responsável por alimentar, pela alimentação que vai na mesa dos trabalhadores, 70%. Dos alimentos que vai à mesa dos trabalhadores e trabalhadoras. Agora, eu digo, falar de agroecologia é muito fácil no discurso, não é? Mas é um grande desafio ainda, porque se você não tiver políticas públicas que fomente e que incentive, principalmente as mulheres, no campo, nós não vamos conseguir produzir alimento saudável. Quando o Bricalho coloca lá os três desafios, que é produzir, e um dos maiores desafios é a comercialização. Então, nós precisamos trabalhar essa cadeia, esse mecanismo, para que possamos cada vez mais potencializar a produção de alimentos saudáveis. E aí, aqui, mais uma vez, eu quero parabenizar a Camila, a Irine, e colocar à disposição também. Hoje eu estou na Comissão Estadual de Mulheres, representando as mulheres trabalhadoras rurais filiadas aos sindicatos do Sistema Confederativo, CONTAG, Federação e Sindicato, mas também representando todas as mulheres de todos os movimentos sociais, junto às demais companheiras, que estamos nessa luta aí para fortalecer cada vez mais a agricultura familiar e a importância que as mulheres têm para esse desenvolvimento. É isso, agradeço e estamos aí à disposição. Muito obrigada, Fabiana. Volto agora aqui para a mesa, passo para a deputada Irine para fazer as suas considerações. Bom, boa tarde a todos, todas e todes que estão na mesa, no plenário e que estão em casa acompanhando pelas redes da ALIS, a nossa reunião. Presidenta, eu quero abrir minha fala com uma proposta de encaminhamento. Durante o processo eleitoral do ano passado, nós fizemos, o governador chamou diversos setores para conversar, e eu fui convidada para acompanhar diversas dessas conversas. E, na conversa sobre a questão da agricultura familiar e da agroecologia, eu estava presente. O produto dessa reunião foi o compromisso de estabelecer um fórum, sociedade, servidores e dirigentes do governo, para fazer a discussão das políticas públicas e do orçamento para a agricultura familiar. E, quando a gente fala de agricultura familiar, a Incaper não deve ficar de fora. Então, assim, o meu encaminhamento é que a gente lembre ao governador através da comissão, de maneira formal, desse compromisso assumido com todos nós que estávamos na reunião, e que se faça a constituição urgente desse fórum para que a gente possa conversar sobre as diversas questões levantadas aqui hoje e outras que nem foram levantadas. Então, esse é o início da minha fala, porque um espaço democrático de debate que nos foi prometido é fundamental para que a gente possa colocar
essas pendências em debate e avançar em outros temas. Nós não queremos passar, em hipótese alguma, pela dolorosa experiência do Rio Grande do Sul, já como decorrência dos problemas ambientais, apesar do governador ter sido do governador do Rio Grande do Sul ter sido várias vezes aconselhado e lembrado de algumas políticas preventivas necessárias e algumas políticas de instalação de plantas, especialmente as plantas industriais, que acabaram provocando aquele desastre daquela proporção. Então, assim, diria Gabriel Garcia Marques, há sempre como saber das mortes anunciadas. Então, que a gente tome providências antes que as mortes anunciadas ocorram. É fundamental lembrar que há menos de um mês, ou coisa parecida, foi aprovado no Congresso Nacional uma legislação que completamente abre. Nós sabemos qual é o perfil da maioria do Congresso Nacional. É conservador, funciona como lobby de interesses de diversos grupos, principalmente os grupos mais poderosos economicamente no país e fora do país. Então, foi aprovada uma lei que parece o conselho do ministro de Meio Ambiente do governo anterior, né? Assim, abre a porteira e deixa a boiada passar. Então, assim, os nossos mananciais, os nossos rios, toda a fonte de água está muito vulnerabilizada a sua proteção com essa legislação que foi aprovada. Então, assim, limita para baixo a responsabilidade com a manutenção e com a produção da água. As pessoas, na sua maioria, ficam achando que a gente é meio maluco quando fala em produção de água. Mas produção de água é uma coisa real. Se nós temos produtores rurais que compreendem a importância da preservação ambiental e da preservação das nascentes, nós podemos, talvez, com o tempo, afastar essa questão da crise hídrica da nossa agenda, né? Então, quem poderá fazer isso junto aos produtores? O pessoal da extensão rural da Emater. São eles que estão capacitados. E também, dentro da estrutura do Estado, as pessoas que são competentes e que têm expertise para auxiliar e formar essa nova ideia da proteção da água e da agroecologia como um todo. Então, eu chamo atenção para isso, porque, lamentavelmente, nós podemos ter governos comprometidos com a agricultura familiar e a produção e a diversificação da produção, mas nós não... As pessoas que acham que o parlamento é só um penduricalho, é bom que prestem atenção que tudo passa pelo parlamento, inclusive coisas que os gestores, que os governadores, que o presidente da República, que os prefeitos nem apoiam, mas depois que vira lei, lei a gente cumpre, discute depois. Então, eu chamo atenção para esses pontos, né?
essa questão da diversificação rural, eu tenho um querido amigo, que é da Embrapa, que ele disse sempre comigo, sempre ele comentava comigo que é um absurdo que uma propriedade produza um único produto e aquele produtor vai na cidade comprar jiló para comer ou dar para os passarinhos, porque a terra dele não produz, ele não planta jiló, tá certo? Então, assim, como não planta couve, quando não planta outras coisas. Então, a questão da diversificação é uma questão assim fundamental no combate à fome, na proteção ambiental, né, e no crescimento socioeconômico dos produtores. Essa é uma questão fundamental da diversificação. E nós não podemos esquecer que estamos num estado que teve antecipada a sua crise hídrica, porque houve uma decisão de desmatamento de Fundão até a divisa com a Bahia. Então, assim, as poucas áreas de preservação ambiental que tinha nessa região, que é ampla, significativa geograficamente e economicamente e socialmente, depois virou monocultura de cana e eucalipto. Então, assim, nós estamos falando desse estado, não estamos falando de outro estado, né? O Adolfo disse que foi a Santa Teresa e viu, ele vem lá, que ele é lá de Venda Nova, que, aliás, faz uma cachaçinha espetacular. De Santa Teresa é melhor? Então, eu tenho que ir a Santa Teresa. Então, assim, ele disse, e a Camila comentou comigo como ficou impactada quando viu. Bom, na Comissão de Meio Ambiente, que eu sou membro, nós vimos fotos aéreas. Aí, sim, você tem uma dimensão do desastre ecológico que aquela região está exposta, que é uma região de morros, aclives, não tem, e vales. Então, assim, é extremamente propício para desastres que podem levar uma população inteira e uma safra inteira, como é a questão da safra do arroz lá no Rio Grande do Sul. Eu, particularmente, com todo respeito e amor ao meu presidente Lula, mas acho que nós não precisamos importar, é necessário ampliar os investimentos, o crédito, para que a gente possa, até o Rio Grande do Sul, ser recomposto, reconstruído, que outros estados possam desenvolver a tecnologia da produção do arroz e temos o arroz produzido no nosso país. E, por fim, eu estou sempre preocupada com a Incaper, né? Eu sou, assim como tenho certeza a deputada Camila, eu sou uma adversária ferrenha do Estado mínimo. Se o Estado mínimo fosse capaz de resolver os problemas da humanidade, nós não teríamos mais problemas. No entanto, a visão de Estado mínimo amplia os problemas que nós já temos. Falta de investimento, sucateamento da máquina pública, falta de formação. Então, assim, eu vejo esse esvaziamento aqui citado pelo Bricali, eu vejo ele... Quando eu estava no Congresso Nacional, eu via no INCRA e minha memória anda bem ruim para nomes. A FUNAI,
eu via sempre com uma enorme preocupação, dado praticamente nenhum investimento e também assim um certo desprezo, tá certo? E eu estou falando do meu governo, tá? Estou falando do governo de ninguém. Então, assim, é como a gente vê que assim, o INCRA está tão empobrecido não tem concurso há não sei quanto tempo, falta orçamento, falta equipamento, falta capacitação para os técnicos que já estão lá, né? Então, eu faço assim bastante questão do meu encaminhamento, porque eu acho que é o local onde nós vamos discutir sobre essas coisas. E eu acho que faltou, na fala do Bricali, quando ele fala nesse esvaziamento, faltou assim, um ênfase na questão da ausência de concurso público, por causa da Lei de Responsabilidade Fiscal e essa bendita nota A, que vale mais do que tudo. Então, assim, quanto tempo não temos concurso para dar condições efetivas dos órgãos, os demais diversos órgãos, funcionarem, né? Então, assim, é muito bom, a gente tem que respeitar a Lei de Responsabilidade Fiscal, mas tem que saber diferenciar o que é gasto do que é investimento. Então, eu encerro a minha fala aqui com essas observações e reafirmando que vocês sempre podem contar com esta comissão e com o meu mandato, que está sempre aberto a essa discussão da agricultura familiar. Quem sabe, um pouco mais à frente, não teremos aí efetivamente uma secretaria, porque a diferença é muito grande. O agro não precisa do Estado. No entanto, ele usa o Estado o tempo todo. E a agricultura familiar, que é dependente do Estado, tem que ir de pires na mão. Então, nós precisamos inverter essa lógica. Muito obrigada. Deputada Irine, fechando com chave de ouro a fala dela, tocando num tema que é central, né, deputada Irine? Como que a gente tem uma proporção completamente absurda em termos de prioridade no Estado do Espírito Santo. E eu, quando passei a fala para o Samir, acho que não fiz por acaso, promovi para a Secretaria de Agricultura Familiar, que era o pleito, inclusive, para dizer a importância da agricultura familiar e de como ela deveria ter prioridade na estrutura e no orçamento do Estado, em detrimento do agro, que é o que nós gostaríamos. E digo para vocês o seguinte, é impressionante como que até do ponto de vista político é difícil tratar esses temas até mesmo aqui na Casa do Povo. Então, dizer para vocês assim a importância desse debate no dia de hoje, no âmbito desta comissão, porque nós entendemos que esse é um tema que deve ser tratado aqui também no âmbito da Comissão de Direitos Humanos e não deve estar apenas colocado no âmbito da Comissão de Agricultura, obviamente, uma comissão importantíssima, mas porque nós não entendemos que esses temas são separados. Quando a gente fala de direitos humanos, a gente está falando, sim, do acesso ao direito alimentar, à agricultura familiar, ao meio ambiente, e não, por acaso, a concepção de direitos humanos que nós defendemos incorpora o direito, por exemplo, ao meio ambiente como parte fundamental dessa pauta. Também, como Comissão de Defesa dos Direitos Humanos, a pauta que versa e que toca sobre os direitos dos servidores públicos passam por aqui nesta casa. Então, nós defendemos, sim, a valorização dos servidores públicos, a pauta do salário digno e justo é fundamental, e aí digo para vocês que nos colocamos à disposição, inclusive, para incidir sobre essa pauta. A deputada Irine até já fez proposta de encaminhamento e a gente se coloca como comissão para poder cobrar do governo do Estado, para incorporar esse pleito na perspectiva, não adianta falar que o Espírito Santo tem agricultura forte, que é o central da nossa economia, se a gente não considera
aqueles que são os servidores que trabalham todos os dias no atendimento dessa população. Ressalto também, né, a doutora Vanessa falou o tema dos agrotóxicos, e a gente, inclusive, vai oficiar lá o fórum, porque acho que, enquanto Comissão de Defesa dos Direitos Humanos, nós precisamos acompanhar esses debates no nosso Estado. Esse é um tema fundamental em todo o país e também no Estado do Espírito Santo. Quem pesquisa o tema dos agrotóxicos nesse país, a gente tem notícias, por exemplo, de uma pesquisadora que faz um trabalho seríssimo aqui, que teve que sair do Brasil porque foi perseguida, porque foi ameaçada, porque a gente está falando de um tema que versa sobre os grandes interesses. E, no caso do país, a gente vem constatando uma flexibilização da legislação em âmbito federal, a falta de políticas públicas para a agroecologia. Se a gente pega até mesmo no nosso Estado, o orçamento do Estado, o que vai para o agro, o que vai para a agroecologia, a gente constata. E no caso dos agrotóxicos, mais agravante é como a gente tem a utilização dos agrotóxicos como uma verdadeira arma química contra populações inteiras. Nós tivemos mais contato com essa pauta e temos de forma permanente quando a gente vai, por exemplo, nas comunidades quilombolas, e as comunidades denunciam de como o agrotóxico vem sendo utilizado para a remoção dessas populações. E é assim em todo o país, né? Então, o tema ele é jogado para debaixo do tapete. Quando o debate é feito, ele é apropriado, e quando a gente quer trazer o debate de forma séria, a gente é acusado por jogar contra a agricultura familiar, ou por jogar contra a produção de alimentos. Então, acho que a gente precisa também trazer esse debate para cá, e não por acaso essa comissão está fazendo essa discussão aqui no dia de hoje. Precisamos mudar o dado do Brasil ser um dos países que maior consome agrotóxico do mundo inteiro, e, aliás, o nosso país vira praticamente o lixo do mundo. Uma das pautas nacionais é banir os banidos. É um absurdo que no país a gente aceite aquilo que já foi banido, por exemplo, pela União Europeia, né? E aqui está colocado e aí amplamente difundido em todos os lugares. A gente participou de uma reunião da Comissão de Meio Ambiente. Os dados da saúde do Espírito Santo são alarmantes na área de controle dos agrotóxicos, né? A gente está falando dos dados da saúde pública do nosso Estado. Então, esse é um tema que a gente quer também trazer aqui para a comissão. E, por último, fechar dizendo que não existe planeta B. Quando a gente fala das mudanças climáticas, estive, Adolfo, tem um tempinho, não foi esse ano, em Santa Teresa, e eu fiquei chocada com a quantidade de condomínio de luxo, com a quantidade de construções liberadas sob topo de morro. Aquilo é uma tragédia anunciada em Santa Teresa. Estou falando de Santa Teresa, mas você relata de várias, se estendendo aí para outros municípios e regiões do Espírito Santo. Então, a gente está falando de algo grave e que, na nossa análise, conta, sim, com incentivo, inclusive, da Secretaria de Meio Ambiente. Não por acaso, eu e a deputada Irine votamos contra ao projeto, né, de flexibilização do licenciamento ambiental, que foi aprovado por esta casa, portanto, com a chancela. E aí, depois, não adianta a gente lamentar os óbitos, né? A gente está falando de tragédias anunciadas. Quero resgatar aqui alguns dados. Petrópolis, a gente teve uma grande tragédia anunciada no caso de Petrópolis, porque a gente está falando de um local bastante propício. Petrópolis, em 2022, 237 mortos. Litoral paulista, em 2023, 65 mortos. Rio Grande do Sul, 2024, até o momento, 147 óbitos. Mimoso do Sul, aqui no Espírito Santo, 20 mortes. A gente não está falando de números que são do acaso, a gente está falando de tragédias anunciadas e, portanto, deveriam ser considerados crimes, porque quais são as condições concretas que estão sendo adotadas para a gente reverter os impactos, né, das mudanças climáticas, e a gente está falando que eventos extremos serão cada vez mais frequentes. Assisti a uma audiência pública na Câmara Federal, lá tem uma comissão que trata diretamente dos desastres climáticos, e a pesquisadora que foi apresentar os dados naquela comissão, e olha que isso aconteceu semanas antes de Mimoso,
ela fala da localização do Espírito Santo e dos aspectos do nosso estado, com o deserto, sim, deserto verde, no norte do nosso estado, e ela diz, semanas antes de Mimoso, o Espírito Santo sofrerá fenômenos de mudanças climáticas extremas. Ela elenca quais são os estados do país que sofrerão os impactos das mudanças climáticas e, portanto, estão submetidos aos eventos climáticos extremos. E ela fala do nosso estado. Então, a gente está falando de algo que está anunciado. Ou a gente reverte essa lógica, e a agroecologia é um caminho, né, e, óbvio, entre outros investimentos, mas nós não queremos só mitigar. Nós não queremos apenas atuar quando esses eventos climáticos extremos acontecem, né? Nós queremos mudar a lógica e, por isso, nós precisamos de políticas públicas. Óbvio, também investimento em mitigação, isso é fundamental, mas não só isso, né? Então, a gente vai seguir como comissão acompanhando esses debates. A partir dessa discussão de hoje, a gente vai pensar como que a gente consegue incidir sobre essas pautas. Algumas coisas foram elencadas, a gente já tem algumas propostas aí de encaminhamentos mais concretos. Tá certo? Quero fechar aqui com um vídeo. O Bricali pediu para a gente encerrar com um vídeo. Eu posso só fazer o fechamento antes de passar o vídeo, pode ser? Então, faço aqui o fechamento e a gente termina com o vídeo, ok? Então, nada mais havendo a tratar, declaro encerrados os trabalhos desta comissão. Antes, porém, convido a senhora deputada e os senhores deputados para a próxima reunião deste colegiado, que será extraordinária, com o tema A Defesa da Educação Pública e a Greve nas Federais, a realizar-se no dia 29 de maio, às 14 horas, nesta Casa de Leis.